Amados irmãos e irmãs em Jesus Cristo, meus queridos amigos e amigas, que a graça maravilhosa de Deus, o amor de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com você e com todos da sua casa. Que Deus hoje visite você, visite sua família e derrame bênçãos sem medida sobre todos vocês. Sobre todos nós, não é? Muito obrigado por assistir meus vídeos. Muito obrigado pelos likes. Não esquece, sempre deixa seu like. E muito obrigado por compartilhar o vídeo nas suas redes sociais. Compartilha com os teus amigos, com teus familiares, para que também eles assistam. Terminei a live passada falando da graça redentora, né? O ungido de Deus que é morto aí no meio da 70ª semana. Jesus Cristo é a graça redentora, não é? Nós vamos conhecer um pouquinho mais da graça redentora agora na segunda mensagem do capítulo 9. Ore comigo. Maravilhoso Deus, querido Pai, Criador dos céus e da terra, eis-me aqui, Senhor, diante de Ti e na Tua presença. E na Tua presença, Senhor, desejo viver para sempre, porque Tu és o meu Deus, Tu és o meu Pai, Tu és o arrimo da minha sorte, Tu és a minha herança. Não possuo nenhum outro bem além de Ti. Muitas vezes não entendo os Teus planos, muitas vezes nem compreendo a Tua vontade, e por isso, muitas vezes o rejeito, o duvido de Ti, o questiono, e muitas vezes me volto contra o Senhor e contra a Tua palavra, porque ela parece dura demais para mim e não satisfaz os meus desejos egoístas. Tenha misericórdia de mim, me converta, e assim te peço também, Senhor, que ajude e converta cada um dos meus amigos e amigas, meus irmãos e irmãs em Jesus Cristo. Todos nós precisamos de um milagre em nós para compreendermos Teus planos, a Tua verdade e a Tua vontade para a nossa vida. Porque sem Ti, Senhor, nada somos. Estamos perdidos e desorientados, fracassados e arruinados em nossos projetos, porque muitas vezes duvidamos do Senhor e viramos as costas para o Senhor, assim como Israel. Israel virou as costas para o Senhor, por isso foram levados para o cativeiro babilônico. Israel virou as costas para o Senhor, rejeitou a lei do Senhor, quebrou a lei do Senhor, quebrou a aliança eterna. Por isso estavam agora fracassados e arruinados na Babilônia, precisando desesperadamente da graça redentora para trazê-los de volta. E o livro de Ezequiel, o livro de Daniel, mostra um Deus de amor cuidando dos seus filhos, apesar de estarem no cativeiro, porque o Senhor nunca nos abandonou. A Tua graça redentora sempre esteve estendida para eles, mesmo no meio do sofrimento e da tormenta. O Senhor sempre está conosco. Obrigado, Pai. E nesse momento fale ao nosso coração. Nesse momento toque em cada um de nós. Nesse momento, ó Deus, traz o Espírito Santo para abrir a nossa mente e o nosso coração para a compreensão plena da Tua vontade, da Tua verdade, da Tua palavra. Nós oramos e Te agradecemos no doce nome de Jesus Cristo. Amém. O sofrimento muitas vezes parece inexplicável, a gente não entende, mas Deus está no controle. Deus é o Senhor da história, Ele nunca deixa você, Ele nunca abandona você. Capítulo 9, versos 20 até o 27. Daniel falava ainda e orava e confessava seu pecado quando Deus enviou, versículo 21. Falava eu ainda na oração quando o homem Gabriel, que ele tinha observado na visão anterior, veio rápido, voando, e tocou em Daniel no horário do sacrifício da tarde. Às 3 horas da tarde, Daniel está orando, buscando compreensão de Deus, buscando a Deus, tentando entender os planos de Deus. E aí Gabriel vem voando. A velocidade de Gabriel aqui é a velocidade da luz. Quando você pisca, a luz sai do sol e chega até você. Piscar de olhos é a velocidade da luz. Daniel
recebe então a visita do próprio Deus. Gabriel aqui é Jesus Cristo. Oh, meu irmão, minha irmã, você está se sentindo só? Você está se sentindo abandonado? Então busque a Deus, faça como Daniel. Volte-se para Deus. Pare de duvidar de Deus. Pare de questionar a Deus. Pare de se rebelar contra a vontade de Deus. Essa religião que diz que Deus vai dar felicidade a você, vai tirar a tua dor, vai tirar as tuas lágrimas, está mentindo para você. Deus é o Deus que se revela no sofrimento. Deus é o Deus que se revela quando tudo mais parece não ter solução. Ele se revela para você. Deus nunca deixa você. Ele está aí, perto de você. Tá bem? Deus está perto da gente. Eu li o texto de onde lê Hebreus capítulo 13, versículo 5, ele diz: nunca, jamais te deixarei. Nunca, jamais te abandonarei. Aí o Gabriel vem para perto de Daniel. E ele queria falar com Daniel. E ele falou com Daniel: Daniel, eu saí para fazer você entender as coisas de Deus. Quando você se dispõe a buscar a Deus, Deus mesmo se dispõe a ajudar você. Tem uma frase do programa Na Mira da Verdade, né? Se você se dispõe a perguntar, Deus se dispõe a responder. Se você se dispõe a buscar a Deus, Deus se dispõe a revelar-se para você. Você só precisa ter disposição para buscar a Deus. E Deus estará sempre disposto a se revelar para você. Diz o texto aí. Agora no versículo 23. No princípio da tua oração, quando você começou a orar, saiu a ordem. E eu vim para declarar a você, porque você é a pessoa amada de Deus. Deus ama você, meu irmão. Olha aqui, eu estou falando, esse tema é a graça redentora. Daniel, no capítulo 9, ele está mostrando para Deus quem é ele e quem é o povo dele. Um povo rebelde, um povo de dura cerviz, que rejeita a Deus, que vira as costas para Deus, que abandona a Deus, que busca a idolatria, que busca a solução em seres humanos, que segue tradições e costumes humanos. E aí, Daniel confessa, né, verso 19, ele pede perdão a Deus, para ele e para o povo dele. Daniel se coloca como intercessor. E esse Deus, o Deus da graça, se revela a Daniel como alguém preocupado com Daniel, como alguém que está interessado em Daniel. Mas Daniel mesmo, ele escolheu a Deus. Não esqueça da primeira mensagem desse capítulo, inclusive é a mensagem mais assistida dessa série, não é? Assista de novo. A escolha. Tudo na vida é uma questão de escolha. E durante toda a série eu tenho falado justamente isso. Tudo é uma questão de escolha. Vida eterna, morte eterna, vida de alegria, de sofrimento, tudo é questão de escolha. Você escolhe. E a gente, Paulo diz que a gente vai colher aquilo que a gente semear. Jesus Cristo deixou claro isso, né? Ele disse que entre pela porta estreita para que você tenha a vida eterna. Ou siga a porta larga, o caminho largo, e aí você encontrará sofrimento e perdição. Tudo na vida é uma questão de escolha e a gente só tem duas escolhas. Ou a gente escolhe a verdade, a gente escolhe a Deus, ou a gente escolhe a nós mesmos e as nossas filosofias, nossos costumes, nossas tradições. Mas diante de todas as escolhas humanas, nós encontramos um Deus que diz: eu estou aqui, eu quero ajudar você, eu quero socorrer você, eu quero falar com você. Jesus Cristo desce à velocidade da luz para confortar Daniel, para falar com Daniel, para instruir Daniel. Renivaldo, mas Deus não vem mais hoje dessa forma.
Vem sim. Deus vai usar um pregador, Deus vai usar um vizinho, Deus vai usar uma criança, Deus vai usar uma música, Deus vai usar um sermão, Deus vai usar um vídeo, Deus vai usar alguma coisa para chegar até você. Ou Deus vai usar a palavra. Você não precisa de nada disso, de vídeo, de sermão, de música, de vizinho. Agora, muitas vezes, como você tem deixado a Bíblia fechada, e Deus quer alcançar você, Deus quer falar com você, Ele vai usar essas outras coisas. Vai usar até a natureza. Você ouviu durante a oração aqui 3, 4 passarinhos cantando enquanto eu estava orando. Eu entendo isso. Entendo que Deus está dizendo para mim, Renivaldo, eu estou muito feliz com o que você está fazendo. Eu fico muito feliz quando eu estou aqui nesse lugar e Deus usa os próprios animais, as aves, para falar comigo. É gostoso você ouvir a voz da natureza. Agora, uma coisa que eu sempre tenho em mente, às 4 horas da manhã, quando eu estou enviando as meditações para os meus amigos e para os meus irmãos e irmãs em Cristo, que cobram de mim quando eu não mando, é que quando eu abro a palavra e quando eu estou dormindo, essa noite eu estava dormindo e acordei ali por volta de meia-noite, 1 hora da manhã, parece que era 1 hora e 2 minutos, e aí me veio à mente o Salmo 20, as 7 bênçãos que Deus tem para nós, e aí a primeira bênção de Deus, né? Sustento. O salmista ora para que Deus dê sustento ao rei. E aí veio o significado da palavra sustento. A gente sempre relaciona sustento com cesta básica, com alimentação, dinheiro. E aí o anjo vai mostrando para a gente, o Espírito Santo vai mostrando para a gente que essa palavra é muito ampla. Deus quer nos sustentar com paz, Deus quer nos sustentar com a graça, com a misericórdia. Deus quer nos sustentar, acima de tudo, com uma vida de tranquilidade. Uma vida de alegria, de felicidade. Deus quer falar com você, meu irmão. Deus quer falar com você, minha irmã. Ele quer usar a palavra, o meio oficial. A carta que Deus tem para mim e para você é a Bíblia, a palavra de Deus. Agora você tem deixado a Bíblia fechada. A Bíblia é um livro estranho para você. Você diz assim, eu não entendo a Bíblia. E quando você começa a ler a Bíblia, você dá sono, porque você não tem o hábito de se colocar diante de Deus para estudar a palavra. Você não estabeleceu um tempo para ficar a sós com Deus. E aí quando você vai tentar fazer a coisa porque o pastor pediu, porque a igreja proclamou um jejum, como é que você vai fazer jejum só quando a igreja proclama um jejum? Você não vai conseguir, você vai achar estranho. Tudo que você faz que não é hábito, o seu corpo vai reclamar como algo estranho. É um elemento estranho na tua vida você ter que abrir a Bíblia de vez em quando. Então você não vai entender nada. Aí Deus vai usar um passarinho, Deus vai usar uma criança, Deus vai usar um vizinho, Deus vai usar uma música, Deus vai usar um sermão na igreja para chamar a tua atenção. Daniel não precisou nada disso, porque primeiro Daniel buscou na palavra a compreensão. E ele buscou a palavra com oração, com súplica, com jejum. Ele queria se esvaziar do eu, ele queria compreender os planos de Deus, ele queria uma vida de consagração. Agora, como é que eu posso ter uma vida de consagração? Como é que Deus pode mudar o Renivaldo sem eu ter comunhão com Deus? Como é que Deus pode mudar a minha vida? Como é que Deus pode me dar iluminação da sua palavra, explicação dos planos dele para mim, se eu não tenho tempo para Deus? Quando Daniel está em oração, no horário do sacrifício da tarde, às 3 horas da tarde, Daniel, lembre-se que Daniel tinha 3 momentos a sós com Deus durante o dia. Quando você começar a ter tempo para Deus, meu irmão, Deus vai ter muito tempo para você. E aí, no tempo de Deus, Ele vai exaltar você. Ele vai glorificar você. Porque esse é o objetivo da graça redentora.
ela vai se manifestar na vida daqueles que buscam a graça, que buscam a Deus de todo o coração. Jeremias capítulo 29, versículo 11, veja o que está escrito. Jeremias 29, versículo 11, está escrito. Está escrito, ó. Jeremias 29, versículo 11. Eu sei que pensamentos eu tenho a respeito de vocês. Deus sabe o que está pensando para você. Deus sabe o que Ele está planejando para você. Ele diz, é pensamentos bons, pensamentos de prosperidade, de felicidade, de paz. E não de mal. E eu quero dar um final feliz para você. No conflito que você está vivendo, nas mazelas e picuinhas que você está enfrentando, Deus diz, eu tenho um final glorioso para você. Versículo 12, então versículo 13, Deus diz, versículo 13, buscar-me-eis e me achareis quando você me buscar de todo o coração. E aí no versículo 12, Deus completa, então você me invocará. Olha aqui a comunhão diária, meu irmão. Você passa a orar a Deus, você passa a buscar a Deus, invocar a Deus, clamar por Deus. Porque o cristão não ora, o cristão clama. O cristão suplica. Essa oração xoxa que não passa de 18 segundos não serve para nada. Então o cristão não tem tempo para fazer essas orações minhas. Ele vive uma vida de oração, de súplica. Ele clama a Deus, ele vive um alto clamor a Deus. Na minha série 2022, Você Cheio do Espírito Santo 2022, eu expliquei justamente isso. Nós precisamos mais do que oração, nós precisamos de um clamor. Deus está interessado num povo que clama a Ele. Daniel passa a clamar a Deus 21 dias com súplica, com oração, com clamor a Deus. E aí Deus se revela a Daniel. A graça redentora se revela a Daniel. Jesus Cristo se revela a Daniel. E aí versículo 12 de Jeremias diz, vocês me invocarão, passarão a orar a mim e eu ouvirei você. Deus está interessadíssimo em conversar com você, em passar tempo com você. Imagine Enoque, andou com Deus. Você acha que Enoque vivia ajoelhado? Não, mas no dia a dia, momento a momento, tudo na vida de Enoque refletia o reino. Porque ele vivia o reino, ele vivia a vontade de Deus, a verdade de Deus, os planos de Deus. E aí finalmente Deus abriu a porta do reino e disse, venha Enoque, vamos morar comigo. E Enoque foi levado para o céu sem experimentar a morte. Elias viveu conflitos, viveu a desilusão de um povo que rebelde. Mas Deus disse, Elias, você vai ser levado para o céu sem experimentar a morte. Mas ele disse para Elias, você ainda tem um trabalho a fazer. É no final, depois que você fizer o seu trabalho, eu vou dar a vitória para você. Eu vou explicar um pouquinho isso quando a gente chegar no capítulo 12, porque Daniel disse, Senhor, eu não quero ver isso aí. Eu não quero passar por isso. Eu quero que o Senhor me tire daqui. E Deus disse, não, Daniel, você vai ficar aí, você vai profetizar, você vai cumprir seu ministério aqui, você vai dormir, você vai morrer. Mas no final, você vai acordar para receber a sua recompensa. Então, morrendo ou vivendo, Elias e Enoque representam todo aquele que vai para o céu sem experimentar a morte, mas vitorioso pela graça redentora de Jesus Cristo. E como Moisés, como Jesus Cristo, outros vão ressuscitar, e como Daniel, vão ressuscitar, e todos receberão a recompensa. Qual é a recompensa de Deus? Qual é a recompensa da graça redentora? A vida eterna. E a vida eterna é esta, que te conheço a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, que o Senhor enviou como sacrifício, como graça redentora, para salvar você e a mim, a todos nós.
Elias é salvo pela graça redentora, mas não experimenta a morte. Moisés é salvo pela graça redentora, mas foi ressuscitado pelos anjos. Judas, leia o livro de Judas, versículo 8, você vai entender. Coisa maravilhosa, Deus quer falar com você. Né? Aí diz o versículo 24, né? 23. Porque você ama, porque você é amado de Deus. Deus quer falar com você, meu irmão, porque Deus te ama. Ah, se Deus me amasse, Ele não permitia tanto sofrimento na minha vida. Ele te ama, apesar do sofrimento. E Ele quer se revelar para você no sofrimento. Ele se revelou para Daniel. No meio desse conflito aí, dessa visão doida, uma visão que traz só dor e sofrimento para o povo de Deus. Daniel está doente, Daniel está mal, porque ele não compreende tudo isso aí. Ele não entende porque Deus vai permitir tanta dor para os seus filhos. Aí Deus vem para ele e diz, você é amado de Deus, por isso eu vim socorrer você, eu vim instruir você, eu vim ficar perto de você. E aí, versículo 24 diz, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Isso aqui é um tempo de graça, um tempo de oportunidade para arrependimento, conversão, purificação, um tempo de buscar a Deus. Deus sempre vai dar tempo para a gente, não é? A graça está estendida para nós aí, mas ela vai acabar, viu? Eu vou ler daqui a pouquinho o texto que diz que a graça vai acabar. Para dar fim à transgressão, ao pecado, para expiar a iniquidade, para trazer justiça eterna e selar a visão, a profecia e para ungir o santo dos santos. Essa profecia ela tem 3 objetivos. Os 490 anos é um tempo de graça para expiar o pecado, para fazer cessar a transgressão, para trazer a justiça eterna, segundo objetivo, trazer a justiça eterna, e para ungir o santo dos santos. Ou seja, para que agora o ungido de Deus, do verso 26, ele possa fazer a intercessão por aqueles que abraçam a graça de Deus. Primeiro, Jesus Cristo vem para morrer pelos pecados. Ele traz a justiça de Deus, o Deus vencedor no conflito. Daniel tem que entender isso, que o conflito é para mostrar que o mal não compensa, que o mal é destrutivo, que o mal é um problema para o universo e Deus precisa derrotar o mal, mas Deus não vai usar a guerra, Deus não vai usar o suborno, Deus não vai comprar a justiça, Deus não vai comprar a verdade, Deus vai simplesmente oferecer a graça. Nesse conflito, Deus prefere morrer. Porque João 3,16 e 17. Leia comigo João 3,16 e 17. Nós vamos voltar para Daniel, tá bom? Mas vamos ler João 3,16 e 17. No conflito entre o bem e o mal, Deus oferece a graça como solução para o problema do universo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. O texto de Daniel diz, você é muito amado, Daniel. Deus ama você, Daniel. Deus tem interesse em você, Daniel. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Você pode botar seu nome aí, não é? Deus amou o João, Deus amou a Maria, Deus amou o Renivaldo, Deus amou o Pedro, Deus amou o José, Deus amou o Valdomiro, Deus amou o Joaquim, Deus amou o Vardivino, Deus amou você. Por isso ele enviou a graça redentora, ele enviou Jesus Cristo para morrer por você. Para que se você quiser, para que se você crer, você não pereça com o mal. Você não seja destruído com o mal, mas você tenha a vida eterna. Verso 17. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo. O ungido de Deus veio ao mundo, não foi para condenar o mundo, não foi para destruir o mundo, ele veio para salvar.
a mim e a você. Ele veio para salvar o mundo, para que o mundo fosse salvo por ele, diz o verso 17. Então, Daniel, você é amado de Deus, e no amor de Deus ele manifesta a graça. E aqui nós encontramos um período, uma profecia de 490 anos, de tempo de oportunidade para o povo operar o arrependimento, para que tivesse a expiação dos seus pecados. Para que as pessoas entendessem que para o problema do pecado, que é a principal controvérsia do universo, né? Um mundo perfeito de Deus, existir pecado. Então, como não há explicação para o pecado, e o salário do pecado é a morte, Romanos capítulo 6, verso 23, e Deus disse para Adão e Eva que se eles pecassem, morreriam. Então Deus agora só tem duas soluções. E Satanás estava interessadíssimo em que Deus matasse Adão e Eva. Por quê? Se Deus mata Adão e Eva, Deus é injusto. O universo concluiria que Satanás tinha razão. E Satanás teria livre acesso ao céu. E ele governaria o universo. Porque Deus seria visto pelo universo como um ser cruel, mau e que só está interessado em punir as pessoas que erram. Então Satanás errou no céu e foi expulso do céu, mas não foi destruído. Então Deus dá tempo ao mal para que o mal se revele mal, o mal se revele destrutivo, e então Deus, ele é justificado ao destruir o mal no final. No tempo certo. Por isso a Bíblia diz lá em Apocalipse, né, que no final Deus vai destruir o mal. Depois que Deus redimir os pecadores. Por quê? Porque Jesus Cristo vem. Jesus Cristo vem e oferece a sua vida para que eu tenha a vida eterna. Eu não tenho vida em mim mesmo. Eu estou destinado à morte eterna. E aí o ungido vem para fazer a expiação, expiar o pecado e purificar da transgressão o seu povo. E aí Deus vai fazer justiça. O segundo objetivo da vinda do ungido, o segundo objetivo da graça de Deus é fazer justiça. Como é que Deus vai fazer justiça se ele mesmo morre? A justiça de Deus se revela na lei. Porque a lei é perfeita, a lei é santa, a lei é boa. A lei é justa, a lei é reta, a lei é pura. E a lei não pode ser mudada porque ela é eterna. Ela representa, ela está vinculada ao principal atributo de Deus, que é a eternidade. Deus é eterno. E esse Deus eterno que não morre, ele agora se torna humano. Ele se torna um ser humano para morrer pelo ser humano, para fazer justiça à lei. Então Deus vai fazer justiça. O que é fazer justiça? É dar ao ser humano a recompensa merecida. Justiça na Bíblia tem que ver com recompensa. E qual é a recompensa oferecida ao pecador? A vida de Jesus Cristo. A vida do ungido. Então eu só tenho vida se eu tiver Jesus Cristo. 1 João capítulo 5, versículo 12 está escrito: quem tem o Filho tem a vida. Essa é a justiça de Deus. E quem não tem o Filho não tem a vida. Essa é a única recompensa de Deus para todo ser humano. Vida eterna ou morte eterna. E agora você escolhe se você quer a vida eterna ou a morte eterna. Isso chama-se graça redentora. A graça redentora de Deus é Deus fazer justiça. No conflito entre o bem e o mal, entre a verdade e a mentira, entre Deus e o diabo oferece a guerra, oferece o sofrimento, oferece a dor para levar você a se distanciar de Deus e obedecer a Ele. Deus oferece a vida.
Deus se oferece como sacrifício. Ele morre por cada um de nós. 1 João, capítulo 2, versículo 2. Ele, Jesus Cristo, o Gabriel, o ungido de Daniel 9, ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ele é a propiciação, ele é o sacrifício, ele morre a minha morte para que eu viva a vida que é dele. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ele não é apenas o sacrifício pelos pecados do Renivaldo. Ele é o sacrifício pelos pecados do mundo inteiro. Todos são contemplados pela graça redentora. A graça redentora é oferecida a todo pecador. Diz o texto de Daniel: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a cidade santa, para fazer cessar a transgressão e para pôr fim ao pecado e para expiar a iniquidade e trazer justiça e ungir o santo dos santos. Ou seja, agora vem o terceiro objetivo. Deus, ele quer purificar o mundo do pecado. Isso é obra do Espírito Santo, né? Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E Deus quer fazer cessar a transgressão. Deus quer purificar você do pecado. Deus quer purificar você de toda a mazela, de toda a picuinha. Deus quer dar a você uma nova vida, um novo coração. E Deus quer fazer justiça. Como é que Deus vai vencer o diabo? É matando o diabo? Não. É mostrando para o universo que a lei de Deus é perfeita, que a lei de Deus é santa, que a lei de Deus é justa, que a lei de Deus é fiel. Que a lei de Deus é perfeita, que a lei de Deus é eterna, que a lei é a própria verdade. E aí, ele agora unge o Santo dos Santos, ou seja, coloca Jesus Cristo como advogado, como intercessor, como representante de todo aquele que o aceita. João, capítulo 2, versículo 1, diz, né, que se você pecar, uma vez que você entregou sua vida a Jesus Cristo, agora você tem um advogado para defender você. 1 João, capítulo 2, versículo 1 diz: Filhinho meu, estas coisas eu escrevo para vocês para que vocês não pequem. Mas, todavia, se você pecar, que não há homem que não peque, não é? Nós continuamos com essa natureza má dentro de nós, agora nós teremos duas naturezas. A natureza do Espírito, que tem prazer na lei de Deus, que tem prazer em fazer a vontade de Deus, que tem prazer em viver os planos de Deus. E nós temos a natureza do mal ainda reinando em nosso coração. E aí cabe a cada um de nós, pela comunhão com Deus, alimentar somente a natureza espiritual. Ou, pela falta de comunhão com Deus, alimentar a natureza do mal. Por isso nós temos hoje, dentro do cristianismo, tantos cristãos mundanos, que ama e vive e pratica as coisas do mundo com muito prazer. Por quê? Porque não tem prazer na lei de Deus. Jesus Cristo disse, Salmo 40, né, versículo 8, o meu prazer está em fazer a tua vontade, e a tua lei está cravada em meu coração. Mas Romanos capítulo 8, nós vamos analisar muito Romanos 8 na nossa série Espírito Santo 2023. Né? Romanos 8 diz que aqueles que vivem na carne não têm prazer na lei de Deus, nem em fazer a vontade de Deus. Filhinhos meus, essas coisas eu escrevo para que você não peque. Mas se você pecar, nós temos um advogado, Jesus Cristo. Porque Ele é a propiciação pelos teus pecados. Ele é o sacrifício perfeito pelas tuas transgressões. Ele é a graça redentora de Deus para redimir você, para dar a vida eterna a você. Lógico que essa graça não vai durar para sempre, tá? Aí diz no versículo 25, saiba e entenda que desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, que começou em 457 antes de Jesus Cristo, né? Haverá 70 semanas
7 semanas e 62 semanas. E as praças e as circunvalizações serão reedificadas, mas em tempos angustiosos. Percebe que Deus aqui ele não tira essa ideia do conflito? Essa religião que oferece a você, que diz que para você, que se você aceitar Jesus Cristo como seu Salvador, você vai parar de sofrer, você vai parar de ter dor, você vai parar de ser infeliz, é mentirosa. Cuidado com essa religião que promete felicidade para você só porque você disse sim a Jesus Cristo. Então Deus teria que tirar o diabo daqui. Enquanto Satanás for o rei deste mundo, enquanto este mundo estiver imerso nas trevas na influência do mal, você e eu estaremos sujeitos a tempos angustiosos. E Deus vai usar isso aí para purificar você. Amém? Verso 26. Depois das 62 semanas será morto o ungido. Jesus Cristo teve que morrer para salvar você. Ou Deus morre, ou ele anula a lei. O cristianismo moderno está apostatado da palavra de Deus, por quê? Porque diz que Deus mudou a lei. Ora, se Deus mudou a lei, então ele não precisava matar Jesus Cristo. Deus morreu, porque a lei é imutável. A lei é eterna, a lei é a própria verdade. Ou Deus morre, ou ele mata Satanás, e aí ele não seria justo diante do universo, porque ele não deu tempo a Satanás provar que ele é Satanás. Que a palavra Satanás é inimigo, inimizade, é aquele que se opõe, aquele que vira as costas para a verdade. Satanás é o pai da mentira. Então Deus dá tempo ao diabo para mostrar que é diabo, para mostrar que é mau, para mostrar que ele é insano, que ele não merece viver com Deus. Então Jesus Cristo então decide que no conflito Deus morre, porque a lei é imutável, a lei é eterna, a lei é a própria verdade. Então pare com essa ideia de que Deus mudou a lei. Deus não mudou lei coisa nenhuma. A lei é a própria verdade. E aí o ungido morre. E aí a graça é estendida para todos nós. Será morto e já não estará. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Aqui está falando de um príncipe, não é mais Jesus Cristo. Aqui está falando do Império Romano que vai destruir a cidade no ano 70. Né? E o santuário também. E ele então, o seu fim será um dilúvio. E até o fim haverá guerra. Olha aqui. O que Deus está dizendo? Até o fim haverá guerra. Cuidado com essa religião que está oferecendo para você felicidade. Cuidado com essa religião que oferece para você alegria, paz, tranquilidade, prosperidade, sucesso, só porque você disse sim a Jesus Cristo. Quando você disser sim para Jesus Cristo, meu irmão, você pode ter certeza que você vai para o deserto.
haverá vales na tua vida. Cuidado. Agora, o prazer do cristão é: você é um vencedor. Você é uma vencedora. E aí, verso 27, isso que eu gosto aqui. Daniel 9, verso 27, o final é vitória para a gente. Veja, vamos ler o verso 27 e você vai entender. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Veja, ele fará firme aliança com muitos. E por uma semana, na metade da semana, fará cessar o sacrifício. Jesus Cristo, o ungido de Deus, a graça de Deus oferecida ao pecador, ele vai firmar uma aliança. Aqui está o segredo do livro de Daniel. Aqui está o segredo da vida cristã. Aqui está o segredo da vida de Daniel. Há uma firme aliança com Deus. No conflito entre o bem e o mal. Essa guerra vai durar um tempo, é verdade. Parece que o mal vai prosperar. Mas aí no meio do conflito, você pensa que Deus vai destruir Satanás, que Deus vai destruir o pecador, para ele se revelar bonzinho. Não. Deus vai mostrar que ele é justo. E todos os seus atos de justiça se revelarão no fato de que a lei é imutável, eterna, insubstituível. Então agora ele morre pelo pecador. Ele ama tanto você que ele prefere morrer a matar você. E cada um de nós escolhe o resultado das suas escolhas. Deus vai dar a todo ser humano o resultado das suas escolhas. Se eu escolhi a vida eterna, eu vou ter a vida eterna. Se eu escolhi a morte eterna, então eu vou ter a morte eterna. Isso é justiça de Deus. A justiça de Deus se revela na lei. E a lei diz, o salário do pecado é a morte. Alguém precisa morrer. Porque a lei precisa ser justificada. E aí Deus diz assim, eu morro no lugar do pecador. Então Deus se propõe a ser a justiça da lei para cada um de nós. A lei se cumpre em Renivaldo quando Jesus Cristo morre por mim. Agora eu vou anular a lei. Aí, Daniel 9, verso 27, diz que ele vai fazer uma aliança. E não existe aliança sem lei. Não existe aliança sem compromisso. Não existe aliança sem regras. Existe? Você vai se casar com a menina, então você vai dizer para ela, bom, a gente vai se casar, a gente vai ser marido e mulher, mas você vai viver a sua vida do seu jeito e eu vou viver a minha vida do meu jeito. Isso é casamento? E aí você, quando você ama uma menina, você diz para ela, você quer se casar comigo? O que que você dá para ela? Uma aliança. O que está implicado na aliança? Primeiro, o compromisso.
O compromisso de que você vai amar aquela moça, vai cuidar dela, vai zelar por ela e vai trabalhar pela felicidade dela. E para isso você tem que fazer o quê? Você vai ter que cumprir uma série de regras. Você vai parar de namorar outras meninas, vai parar de olhar para outras meninas, você vai ter que separar tempo para sua namorada, você vai ter que separar o melhor da sua vida para ela, do seu tempo, dos seus recursos. Agora você vai começar a trabalhar para comprar uma casa para dar para ela, você vai comprar móveis para ela, você vai comprar roupas para ela, você vai viver a vida para ela. O texto de Daniel, capítulo 9, verso 27, diz que Jesus Cristo quer fazer uma aliança com você. Isso está aí. E é a oferta da graça redentora. Porque a lei não é anulada pela fé, nem a fé anula a lei. Romanos 3:31. Anulamos, pois, a lei pela fé? De modo nenhum. Antes confirmamos a lei. A lei de Deus é perfeita, a lei de Deus é santa, a lei de Deus é justa, a lei de Deus é reta, a lei de Deus é pura. A lei de Deus é eterna, a lei de Deus é a própria verdade. Então Jesus Cristo vai fazer uma aliança. Hebreus capítulo 8 diz que Deus quer cravar a lei dele em seu coração. Eu vou ler Hebreus, não vou ler Ezequiel porque está no Velho Testamento e você disse que o Velho Testamento já passou. Então vamos lá para Hebreus capítulo 8, onde Deus diz que ele quer colocar a sua lei naqueles que amaram a Jesus Cristo, que abraçaram a Jesus Cristo, que se arrependeram dos seus pecados, que foram purificados dos seus pecados. Deus vai colocar a lei em seu coração. Capítulo 10, viu? Versículo 16 e 17 diz assim. Vamos ler o versículo 15? E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto está escrito. O que é que está escrito? Depois que você foi redimido, depois que Jesus Cristo morreu por você, depois que Jesus Cristo faz justiça no universo, mostrando que a lei é eterna, a lei é pura, a lei é santa, a lei é boa, e você aceitou o sacrifício de Jesus Cristo como propiciação pelos seus pecados, depois que ele lava você de todo o pecado, aí, versículo 16 diz assim: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei no seu coração as minhas leis. Isso está no Novo Testamento, meu irmão. Está no Novo Testamento, minha irmã, meu querido amigo, minha querida amiga, está no Novo Testamento. A lei de Deus é eterna, a lei de Deus não muda. E a fé não anula a lei. Deus não mudou e a sua lei também não mudou. Aí diz: eu colocarei a sua lei, as minhas leis na sua mente e no seu coração as inscreverei. Verso 17, e acrescenta: também de nenhum modo me lembrarei dos pecados deles que cometeram no passado. Verso 18, ora, onde há remissão de pecados, onde há remissão destes pecados, né? Não há mais oferta pelo pecado. Jesus Cristo não vai morrer duas vezes para salvar o ser humano. Ele morreu uma vez só. Capítulo 9 diz que ele morreu uma vez só para tirar os pecados. Então agora ele vem a segunda vez. Ele vem para buscar os que ele redimiu do pecado, aqueles que têm a sua aliança com ele. Jesus Cristo tem uma aliança com você, meu irmão. Jesus Cristo tem uma aliança comigo? É uma grande pergunta. O que você vai fazer com a graça de Deus? É a pergunta de Hebreus. Eu quero concluir esse texto com Hebreus 2. O que você vai fazer com a graça de Deus? O que será de você se você rejeitar a graça de Deus? Verso 1 a 4 está escrito: olha, por esta razão importa que nos apeguemos com maior firmeza às verdades da palavra de Deus, às verdades que nós temos ouvido de Deus, e delas jamais nos desviemos. Você quer ser um vencedor nesse grande conflito? Existe uma guerra entre a verdade e a mentira, e você tem ouvido da verdade.
Deus tem convidado você para conhecê-lo. E Ele só tem um método. Ele ensina a você a verdade. Deus é justo. Ele não vai jamais tentar ludibriar você com qualquer mentira, ou com qualquer engano, com qualquer engodo. Deus não vai iludir você não, meu irmão. Deus não vai iludir você não, minha irmã. Meu querido amigo, minha querida amiga. Deus jamais vai nos iludir, prometendo coisas que Ele não vai fazer na nossa vida. Na Bíblia, nós encontramos que o sofrimento vai fazer parte da nossa vida enquanto a gente estiver neste mundo. Deus não vai nos tirar o sofrimento para ser bonzinho conosco, ou para a gente passar a amar a Deus, porque Ele é bonzinho comigo, Ele faz tudo para mim. Cuidado com isso. Aí, em Hebreus 2 diz, nós temos que nos apegar e jamais nos desviar das verdades de Deus. Verso 2. Se, pois, se tornou firme a palavra, por meio de anjos proclamadas, toda transgressão e desobediência receberá o devido castigo. Isso é Deus fazer justiça. A justiça de Deus no final, o juízo, a gente falou isso, né, no capítulo 7. O Deus do juízo, o grande Deus, a vitória de Deus no juízo. O conflito e o juízo. Assista aí a mensagem de Deus, o conflito e o juízo. Versículo 3. Como nós vamos escapar se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada antigamente pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, por prodígios, por vários milagres e por distribuição do Espírito Santo, segundo a vontade de Deus. Deus quer firmar uma aliança conosco. A graça veio, a graça salvou você, a graça morreu por você. Jesus Cristo é a graça redentora para todo pecador. E Deus quer firmar uma aliança com você. Você aceita a graça, você aceita a salvação, e aí Deus coloca a lei dele em seu coração. E agora você é o vitorioso. Você é a vitoriosa. Pode vir lágrimas, pode vir sofrimento, pode vir dor, pode vir o que vier, meu irmão. O que vier você vai enfrentar porque você está na graça. E a graça é a grande vencedora. A graça redentora de Jesus Cristo vai sustentar você nos conflitos. Apocalipse 22:11 diz que essa graça vai cessar. Vai chegar um tempo que Hebreus capítulo 2 também vai se cumprir. Todo aquele que negligenciar a graça. Hebreus capítulo 6 diz que todo aquele que pisar na graça de Deus, rejeitar a graça de Deus, está se posicionando do lado derrotado, né? Do lado do inimigo. E ainda que se você se levante para perseguir os filhos de Deus, junto com Satanás, você também será derrotado. Então só tem duas escolhas. Ou você está na graça para uma vida de obediência, ou você está no lado da mentira, e aí a graça nada pode fazer por você. Você será derrotado no conflito entre o bem e o mal, entre a verdade e a mentira. Meu amado, Deus está oferecendo a graça redentora para mim e para você. E o meu apelo hoje em Daniel 9 é: vai você fazer uma aliança com a graça redentora? Deseja hoje você fazer uma aliança com a graça redentora para viver a verdade de Deus em obediência aos santos mandamentos de Deus? Ore comigo. Querido Deus, meu Pai, muito obrigado porque no conflito entre a verdade e a mentira, entre o bem e o mal, o Senhor nos oferece a graça redentora. E a graça redentora é a graça vencedora. Porque Jesus Cristo, com o seu sacrifício na cruz, quando ele bradou na cruz, está consumado, ele derrotou o diabo para sempre. E ele ofereceu a todos nós, de braços abertos, uma aliança de paz, uma aliança de justiça, uma aliança de verdade. Senhor, ajude-nos hoje a abraçar a aliança com o Senhor, a firmar uma aliança com o Senhor, para vivermos a verdade do Senhor, vivermos a vontade do Senhor, vivermos os planos do Senhor, para que finalmente, quando Jesus Cristo voltar, estarmos para sempre com o Senhor.
Nós oramos e te agradecemos no doce nome de Jesus Cristo. Amém.